Um feliz sábado para a igreja. Obrigado porque você veio e Deus te trouxe aqui. Você não veio por um convite de alguém, porque é só mais um sábado. Você veio porque o Espírito Santo te trouxe a essa igreja. E Ele tem uma palavra para você. E eu quero convidar você não só a abrir a palavra, mas durante essa semana, de maneira remota, online, você participar dessa semana com a gente. O meu abraço para você que está conectado, assistindo essa programação, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Talvez alguns verão esse vídeo, esse sermão mais à frente, que Deus possa falar ao seu coração também. Bom, já disse da minha gratidão, da minha alegria, então vamos para a palavra, né? Afinal de contas, é para isso que eu vim aqui abrir a palavra com vocês, e eu quero convidá-los para abrir no livro de Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Existem alguns textos que mexem com a gente, e esse é um. E existem outros textos que por mais que eu lia há muitos anos, eu demorei a entender a profundidade do significado de alguns dos textos. E esse também é um desses textos. Eu quero que você leia comigo do verso 27 em diante. Mateus 14, verso 27, que diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és um filho de Deus. Fecha teus olhos. Pai querido, nós lemos a Tua palavra que está aberta, e o nosso coração também está aberto para ouvir a Tua voz. Queremos pedir que Teu Santo Espírito fale conosco. Não viemos assistir só mais um culto, viemos ser transformados mais uma vez. E somente o Teu Santo Espírito é capaz de fazer essa transformação. Nós estamos aqui, Pai, dispostos a Te ouvir, a Te amar mais, a entender mais sobre o Teu grande amor. E é isso que nós esperamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Por que esse texto mexe comigo? Porque a atitude de Pedro, ao ver Jesus andando por sobre as águas, para mim é uma atitude diferente. Mantenha sua Bíblia aberta aí. Mas Pedro estava lá no barco e de repente ele olha e enxerga Jesus. Se fosse qualquer um de nós, a nossa reação, talvez assim, muito eufórica, para aqueles que não são muito tímidos, diria assim: gente, olha lá, Jesus andando por sobre o mar. E pronto. Pedro, além de fazer isso, ele diz assim: gente, olha Jesus e tal. Aí ele diz assim: Jesus, deixa eu ir aí também. E aí você conhece o texto, Jesus fala para Pedro vir. Mas a pergunta é: por que Pedro decidiu que ele queria andar igual Jesus estava andando? Ah, pastor, porque ele quis. Não, não é porque ele quis. Você precisa entender que na mente de um homem judeu da época de Jesus, Pedro não era brasileiro, não era carioca, Pedro era judeu. E a mente de um jovem judeu funcionava diferente. Em que sentido, pastor? O contexto cultural tem muito a dizer sobre esse texto. E eu quero tentar ilustrar para você entender a essência da palavra de Deus através desse texto. Para minha ilustração, eu vou precisar de... Tem algum garoto aí de até 10 anos? 8, 9, 7... Vem cá então, vem cá, já veio esse aqui. Vem cá, muito bem. Eu gosto de criança, que criança tem prontidão, né? Agora eu preciso, não vai precisar falar nada, tá, gente? É só para ficar do meu lado. Agora eu vou precisar de um adolescente de 10 a 15 anos, tem? 11, 12, isso, vem cá. Muito bem. Agora para terminar, de um jovem, de 15 para cima. Tem algum jovem aí? Não, eu preciso de um menino. É para ilustrar o crescimento de Pedro aqui, do discípulo. Mas tem algum rapaz aí? 17, 18. Se precisar aí mais um. E aí?
Ninguém? Cadê os jovens? É. Os adultos querem se sentir jovem. Ó, as crianças vêm, os jovens ficam tímidos e os adultos querem se sentir jovem de novo. Não, você é adulto não. Deixa eu ver aqui então. Não tem nenhum jovem, acho que eles estão tudo lá, né? Ali, tem um jovem ali. Vem cá então, meu ajudante, vem cá. Já que ele está me ajudando em tudo aqui, ele vai me ajudar aqui. Fica aqui então. Vamos fazer a escadinha? Espera aí, aqui ó, do menor, você lá na ponta. Hoje você vai entender como funcionava a mente de um jovem judeu da época de Jesus. Quando a criança fazia mais ou menos uns 5 anos de idade, até os 10 anos, como é que se chama? Léo. Léo? O Léo, ele ia para a sinagoga. E na sinagoga, o Léo ia para uma classe de estudos sobre as Escrituras. E nessa classe chamada Bet Sefer, repete comigo, Bet Sefer. Nessa classe, o Léo ele tinha que aprender todo o Pentateuco. Você sabe o que é o Pentateuco? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E nessa classe de estudo, ele aprendia a decorar todos os 5 livros da Bíblia. Ele tinha mais ou menos uns 5 anos para isso, dos 5 aos 10. E aí, ele aprendia de cor. Já parou para pensar? A gente tem dificuldade do verso áureo. E ele aprendia de cor todo o Pentateuco. O professor usava algumas técnicas, ensinava através de canções, de poemas. Certa vez o professor pegava um pote de mel e dizia: Léo, coloca a mão no mel, agora coma o mel. Aí o professor dizia que a palavra de Deus seja mais doce na sua vida do que o mel. E ele aprendia a amar a palavra de Deus. Só que quando ele fazia 10 anos, ele fazia um teste para saber se ia ou não para a próxima classe. Então o professor chamava ele e dizia: Léo, como você interpreta tal passagem? Fala para mim de cor, de tal parte a tal parte. Explica para mim esse texto. Se o professor visse potencial nele, o professor o aprovava para a próxima classe. Mas se o professor não visse potencial, era o que acontecia com a maioria das crianças. O professor olhava para ele e dizia: Léo, vejo que você é um bom garoto, que ama a Deus. Mas o professor era duro e dizia assim: mas você não é qualificado. E então dizia: vai para casa e cumpra o ofício dos teus pais. Se teu pai é um pescador, vai pescar. Se teu pai é um comerciante, vai fazer comércio. Se ele é um carpinteiro, vai fazer carpintaria. E aí o Léo, pode ir lá, Léo. Ele ia embora. Obrigado, tá? E aí, os melhores passavam para a segunda classe. Como é que se chama? Eduardo. O Eduardo passou para a segunda classe. E a segunda classe, vem cá mais pertinho de mim, Eduardo, era a Bet Talmud. Repete comigo. Nessa classe, o Eduardo, que já sabia o Pentateuco, ou a maior parte dele, já estava fera no Pentateuco, ele aprendia agora os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores, profetas menores. Dá uma olhada na espessura da tua Bíblia, todo o Antigo Testamento, de cor. Através de poemas, de canções, de cor. Já pensou nisso? E aí, quando o Eduardo fizesse 15 anos, mais ou menos, o professor fazia um teste para saber se ele ia para a terceira e última fase. E então o professor dizia: fala para mim, Eduardo, tal texto. Onde está escrito tal passagem? Como você interpreta tal porção da Bíblia? E se o professor visse nele potencial, ele passava. Se não, sabe o que o professor dizia? Olhava para ele e falava: Eduardo, eu sei que você é um menino que ama a Deus, um jovem que ama a Deus, mas você não é qualificado. Então vai para casa e cumpre o ofício dos teus pais. Se ele é um pescador, vai pescar. Se é comerciante, vai fazer comércio. Se é carpinteiro, vai fazer carpintaria. E ele ia embora. O Pedro, vem cá, Pedro. Você chegou no topo aqui hoje, hein? Os melhores dos melhores dos melhores chegavam na terceira e última fase que o Pedro chegou. A fase chamada Bet Midrash. Repete. Nessa fase, não tinha mais nada para decorar. Essa era a fase onde ele iria aprender os conceitos, não somente através da leitura, mas ele ia aprender através de um outro mestre, de um rabino.
para que ele também no futuro se tornasse um doutor da lei. Mas para ele chegar a esse ponto, ele teria que ser aceito por um mestre, por um rabino. E quanto mais famoso ou importante era o mestre, mais difícil era o Pedro ser aceito pelo mestre. Era como nos dias de hoje o jovem ser aceito numa universidade famosa. Quanto mais famosa, maior a concorrência, mais difícil de entrar. O topo, ou o top da época de Jesus, não era uma universidade, era ser aceito como seguidor de um mestre, de um rabino. Isso era a maior honra que o Pedro poderia trazer para a família dele, o maior orgulho para uma família de judeus do tempo de Jesus. Só que não pense você que era, eu vou seguir. Não, não era assim. Ele se apresentava diante de um mestre e dizia uma frase que a gente vê na Bíblia que a gente acha que é uma frase qualquer. Não. Ele dizia para o mestre assim: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E aí o mestre olhava para o Pedro e falava assim, deixa eu ver. E aí começava a fazer perguntas para saber se ele era digno de ser o seu seguidor. Como você interpreta tal passagem? Como você explica esse texto difícil? Fala para mim o que está escrito de tal parte a tal parte. E se o mestre não visse potencial no jovem, sabe o que o mestre fazia? Depois de tanto tempo, veja que você é um jovem que ama a Deus, mas não é qualificado. Então vai para casa e cumpra o ofício da tua família. Se teu pai é um pescador, vai pescar. Se é um comerciante, vai fazer comércio. Se é carpinteiro, vai fazer carpintaria. Mas, se o mestre olhasse um jovem e pensasse, bastante atenção nisso, esse pode se parecer comigo, esse pode fazer coisas que eu faço, esse tem potencial para crescer. Aí o mestre dizia a frase que chacoalhava o coração de um jovem judeu na época de Jesus. O mestre dizia: vem e segue-me. Essa frase saindo da boca de um mestre, de um rabino na época de Jesus, era como se o jovem olhasse assim, aprovado em um vestibular difícil. E agora ele ia para casa contar a notícia para a família, que ficava feliz, que ficava honrada. Era um motivo de festa, mesmo que isso significasse que aquele menino, aquele jovem, ia partir para seguir o mestre. E existia algo interessante. O pai orava para que o filho fosse abençoado e tinha uma parte curiosa na oração, onde o pai, ao despedir do filho, dizia assim: que o pó do teu rabino te cubra a pele por completo. Sabe o que isso significava? Que o desejo de um pai era que o filho andasse tão pertinho, tão colado com o seu mestre, que o pó, a poeira que subia nas ruas de Israel, cobrisse a pele suada do filho, porque isso significava que o filho estaria aprendendo de pertinho com o seu mestre, e isso era motivo de honra. A ponto que a maior obsessão de um seguidor era se parecer com o mestre, era andar como o mestre. Então, se o mestre, vou dar um exemplo meio maluco, se o mestre de repente andasse assim, diferente, jogando os braços, e parasse em uma árvore e fosse colher um fruto e fizesse um giro com um braço, dando um exemplo maluco, tá? Mas desse um giro com um braço e fizesse assim, sabe o que acontecia? Imagina a cena, os outros seguidores imitando assim, o jeito dele andar, olhava como ele comia, repetia o gesto, porque a obsessão de um seguidor é ser igual ao seu mestre. Legal, pastor, mas o que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Talvez você já pegou. Mas tem a ver que quando eu leio este livro, eu vejo que um novo mestre chegou no pedaço. Diferente. Não o mestre que buscava os melhores dos melhores dos melhores. Mas esse mestre, escuta, ele vai a pequenas vilas. E ali chama homens comuns, homens pescadores. E entre esses pescadores, ele chama Pedro. Agora pergunta, se Pedro estava pescando, o que isso significa?
que em algum momento do processo ele foi um desqualificado. Aí você entende algumas passagens da Bíblia, onde passa Jesus e eles estão lá pescando e Jesus diz assim, vem e segue-me. Aí o que eles fazem? Larga tudo e vão seguir. Entendeu agora? Porque isso era sinal de honra, de orgulho para uma família na época de Jesus. E se de repente um mestre que anda fazendo milagres por aí te convida para ser seguidor dele, é claro que você iria também. É isso que Jesus faz. Ele chama desqualificados. E um dia ele te encontrou, eu não sei como, eu não sei onde, mas ele disse para você, ou talvez esteja dizendo, vem e segue-me. E como maior motivo, como honra maior, um verdadeiro seguidor, ele abandona tudo e segue a Jesus. Agora uma curiosidade, eu sou pastor de jovens, então eu sempre abro esse parêntese aqui quando eu falo disso. Que idade deveriam ter os discípulos? Só curiosidade, tá? Só abre parêntese agora. Que idade deviam ter os discípulos quando foram chamados? A gente vê os filmes de Jesus, né? Os discípulos tudo barbudão e tal. Mas a maior parte dos teólogos e até dos arqueólogos acredita que normalmente um discípulo era mais novo que o seu mestre. Então um mestre, um rabino, chamava discípulos mais jovens para serem seus seguidores. Se Jesus começou o ministério com 30, possivelmente os discípulos eram mais jovens. E quando a gente olha o discípulo João, por exemplo, que foi o último a morrer, que escreveu o Apocalipse bem tarde, né? Dá a entender que ele começou bem novinho seguindo a Jesus, talvez com 16, 17, 18 anos. Já parou para pensar nisso? E sabe, a juventude é a fase onde a gente pode fazer grandes coisas para Deus. A liderança da igreja, a gente pode sim colocar nossos jovens para trabalhar, conceder responsabilidades para eles. Porque os grandes avivamentos no mundo começaram, até na nossa igreja, com jovens. Podemos confiar na nossa juventude. Fecha parênteses. Mas vamos voltar para o texto aqui. Eu quero ler uns versos antes, para a gente entender. Sua Bíblia ainda está aberta aí? Vamos ler agora do verso 23 em diante. Mateus 14, 23. Que diz assim, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Agora olha que curioso isso aí. Verso 26. E os discípulos, ao verem andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram fantasma, e tomados de medo gritaram. Olha essa cena. Os discípulos estavam aqui no barco, e aí diz a Bíblia que o barco começou, a tempestade era tão forte que eles começaram a pensar que iam morrer. Pescadores, acostumados com o mar. Então devia estar muito violento mesmo, e eles começam, a Bíblia diz que eles gritavam de medo. Então eles estavam lá no barco e começam, eu vou morrer! Aí olham para o lado, o que eles enxergam? Fantasma na cabeça deles. Já estava ruim, né? Ainda aparece um fantasma. E aí eu vou morrer. Aí a cena, Jesus do outro lado diz assim, pessoal, não tenham medo não, sou eu. Aí aquela cena do início da mensagem, aí eles olham, aí é Jesus, olha, não acredita, é Jesus. Aí Pedro, gente, é Jesus andando por sobre o mar. Aí Pedro não se contenta e faz o quê? Jesus, deixa eu ir também. Aí Jesus diz para ele o quê? Vem. Aí a cena é interessante, eu imagino, tá? Aí Pedro está assim, e aí de repente Pedro, tá bom, eu vou, hein? Vem, vem. Aí Pedro coloca a mão no barco e faz assim, ó, passa uma perna. E aí segura e faz assim, ó. Eu vou, vem. E aí todo mundo olhando dentro do barco, olha o Pedro e tal. E aí Pedro, tô indo. E vai. E ele começa a andar. E aí chega uma hora que ele começou a ganhar segurança, né? No meio do caminho. E aí ele começou a ficar tão seguro que aí ele dá aquela olhadinha para os outros discípulos assim, ó.
Sabe aquela? Orgulho, né? Aí ele começa a naufragar. Aí quando ele começa a naufragar, ele diz assim: Senhor, me salva. Aí Jesus vem e toma pela mão e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Tá, tem muitas lições aqui, mas uma pergunta. Vamos lá, para ver se valeu todo o momento da história aqui. Pergunta que eu fiz no início. O que deu na cabeça de Pedro para ele querer andar sobre o mar igual Jesus estava andando? Porque a obsessão de um discípulo é ser igual ao seu mestre. Então Pedro pensou: se o meu mestre está andando ali, é ali que eu quero andar. Se ele fala desse jeito, é assim que eu quero falar. Se ele come dessa maneira, é assim que eu quero comer. Se ele trata as pessoas desse jeito, é assim que eu quero tratar. Está entendendo o que é ser discípulo? Os outros discípulos, não quero condenar ninguém, mas para mim Pedro foi o primeiro a entender o que é ser discípulo. Talvez os outros ficaram lá no barquinho, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Mas Pedro falou: não, meu mestre está lá, e é lá que eu quero ir. Meu mestre está lá fora, cuidando dos oprimidos, e é lá que eu preciso estar cuidando também. Meu mestre está lá, ajudando o necessitado, é lá que eu preciso ir. Meu mestre está ali, amparando a viúva, e é lá que eu preciso ir. Está entendendo? Mas tem gente que só foca no lado negativo. Pedro caiu, né, pastor? Pedro naufragou. É verdade. Mas naufragou tentando. Tentando. E sabe qual que é um dos grandes problemas que hoje eu olho, muitas vezes lidando com jovem também, que a gente foca só no erro. Vai ter momentos que você pode naufragar. Não é que você pode, não é que você deve. Mas se acontecer, você tem que clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Mas sabe qual que é o problema? É que, algum tempo atrás, vou contar um caso para ilustrar, uma menina muito bacana, eu conhecia ela de uma outra associação que eu tinha trabalhado, menina envolvida, e ela começou a puxar assunto lá no Instagram e tal, e eu conversando com ela, e eu senti que ela queria entrar no assunto, e ela fala assim: pastor, eu estou saindo da igreja. Aí eu falei: você? Como assim? Como? Não. Aí ela disse assim: mas por quê? A visão que Satanás coloca na gente. Eu estou saindo porque eu andei fazendo umas coisas aí que eu não acho certo. Ela estava se sentindo uma hipócrita por naufragar e se manter na igreja. Está vendo que Satanás coloca na mente de muitos de vocês, muitos de nós? Ele diz assim: você caiu, então você tem que sair. Você falhou, então abandona a fé. Andar no mar não é para você. Esse negócio de igreja não é para você. Você é um desqualificado. Desiste. Não vai dar certo. Para que você tentou? Está vendo que ia dar nisso? E eu vejo muita gente com esse mesmo pensamento. Desiste porque houve uma queda, houve uma falha, mas é agora, filha, que você tem que clamar. E Jesus estava perto. Jesus só estendeu a mão porque ele está perto, mesmo daquele que cai. E ele levantou. E aí tem outro ponto, tem gente que acha que Jesus está sempre bravo, né? Homem de pouca fé, por que você duvidou? Não, eu imagino a cena de Jesus pegando Pedro, colocando a mão assim, ó. Homem de pouca fé, por que você duvidou, rapaz? Agora pergunta: Pedro duvidou de quê? Pedro duvidou de quem? De Jesus? Por quê? Jesus ainda estava ali na frente dele, andando por sobre o mar. Duvidou, sabe de quê? Duvidou, sabe de quem? Dele. Duvidou do seu chamado. Que chamado? Aquele: vem e segue-me porque você pode se parecer mais comigo. Duvidou disso? Olhou o orgulho, sei lá, não importa o motivo, mas ele duvidou do seu chamado. E nessa manhã, eu vim aqui te fazer uma pergunta: por que duvidas? Por que você duvida do teu chamado? Por que você duvida que você também pode se parecer um pouco mais com Jesus? E talvez ser
um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um esposo, uma esposa melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor, não sei, um cristão melhor, um vizinho melhor, um parente melhor, mais parecido com Jesus, tentar andar como ele anda, falar como ele falaria, tratar como ele trataria. Por que às vezes a gente passa um tempo na igreja e passa a duvidar do nosso crescimento espiritual? A gente fica estagnado, achando que a vida e o evangelho é só vir à igreja, cantar nossas músicas e ir embora. Mas a tempestade, o mar está lá fora, Jesus está lá fora também. É aqui que a gente ganha força dentro do barco, mas para poder sair e andar como Jesus andaria lá fora. Isso é ser discípulo. Porque duvida do teu chamado. E alguns dizem assim, pastor, é porque eu sou tão desqualificado. Não. Você é um escolhido. Porque é a palavra de Deus que diz para você assim, ei, não foste tu que me escolheste, mas eu que te escolhi. Eu escolhi você. É o Senhor Jesus dizendo para você essa manhã, mas eu sou tão desqualificado, pastor, você não sabe o que eu andei fazendo, as coisas que eu fiz, inclusive alguns dias atrás, eu não quero saber. Mas Deus sabe, e Ele chama desqualificados porque é Ele que os qualifica, é o sangue dEle que os qualifica. E quando eu leio a Bíblia, me permita, eu leio a Bíblia e vejo Jesus com uma tendência de chamar gente desqualificada. Você já notou ou não? Já reparou? Pedro era impulsivo, Tomé tinha dúvidas, Marta andava sempre estressada, Mateus era um traidor da pátria, Zaqueu era um político corrupto, Timóteo tinha medo, Nicodemos pertencia a um outro ramo dentro da religião, a Maria era a Madalena era uma prostituta, a samaritana estava divorciada 5 vezes, o gadareno estava louco, o Paulo era um terrorista e o Lázaro estava morto. Por que você duvida? Por que você duvida do teu chamado? Por quê? Sou tão desqualificado. Não, Jesus te chamou. Porque Ele disse assim, vem, segue-me. E Ele está dizendo, você pode se parecer mais comigo. Qual que é a tua desculpa? Qual é o teu chamado? Não duvida desse chamado. Se você está aqui hoje, é porque Jesus te escolheu. É porque Ele disse, vem, segue-me. Agora você precisa analisar, Senhor, qual que é meu chamado? Alguns já sabem. E talvez você fique assim dizendo, pastor, mas o que eu posso fazer para Deus? Tem tanta coisa, eu já dei alguns exemplos, a Bíblia tem uma lista. Cuidado do oprimido, do pobre, do necessitado, amparar aquele que precisa de auxílio. E talvez esse grupo está na tua família, está na tua casa, são teus vizinhos. Eu oro a Deus porque é difícil nos dias de hoje, e eu oro lá no condomínio onde eu moro, lá no Rio, e eu falo assim, Senhor, me ajuda a alcançar meus vizinhos. Essa geração que não cumprimenta ninguém, sai da porta e nem sabe quem mora do nosso lado. E eu falo assim, Senhor, me ajuda, porque Jesus, Ele teria que andar diferente do jeito que eu estou andando aqui, eu preciso, Senhor, me dá a oportunidade. E aí você pode, sei lá, usa sua rede social, usa seus grupos de WhatsApp, coloca lá uma mensagenzinha sutil, um link de estudo bíblico, sei lá. Mas peça a Deus para sair um pouco do barco e andar como Ele andaria. Eu lembro que essa igreja sempre foi para mim uma escola de Cristo. Não essa que só chama os melhores dos melhores. Não, na minha vida não foi assim. Eu era um juvenil cheio dos traumas, né? Eu cresci na igreja, mas eu me converti como juvenil. Porque quando a gente cresce na igreja, a gente aprende a viver a fé dos nossos pais. Nossos pais nos levam para a igreja, no meu caso foi a minha mãe. Mas chega um momento que essa mensagem, esse rabino, esse mestre, ele diz para a gente assim, vem e segue-me. E eu senti a voz do Espírito. Não era um dia com trovões e relâmpagos, não tinha luz de LED, mas o Espírito Santo, eu também não sei te dizer se foi num culto, não. Foi um momento da vida onde eu senti o Espírito Santo dizendo, olha, eu tenho um chamado para a tua vida. E eu decidi aceitar esse chamado, só que eu era um adolescente com problemas morais, problemas espirituais, autoestima baixa, e eu era muito tímido. A minha mãe sempre dizia assim, quando eu era garoto, filho, levanta a cabeça, porque quem anda de cabeça baixa é bandido.
A frase que eu mais escutei. Por quê? Porque eu andava assim, irmãos. Ó. Eu não cumprimentava ninguém. Vergonha, timidez. E aí, essa igreja, através de um líder, e aí eu falo muito do papel dos líderes, né? Os líderes das igrejas, eles têm um papel, às vezes, que muitas vezes nós como pais, eu sou pai de um juvenil e de uma criança, eu vejo assim, talvez o papel do diretor do clube que meu filho participa, a diretora lá do Aventureiro que tem uma classe bíblica, por mais que a gente ensine, os líderes das igrejas, eles têm um papel interessante, que nos apoiam como pais. Não substituem, mas nos ajudam muito. E eu lembro que essa líder da igreja, ela disse assim, Gustavo, Deus tem um chamado para você. E eu, tá, e é o quê? E ela disse assim, o chamado, ela estava precisando de um pregador para um dia lá de juvenil pregar. Ela falou assim, e o chamado é para você pregar. E eu nem cumprimento as pessoas. Quanto mais pregar? Pensei, né? Não falei assim para ela. E eu disse, não. Ela, não, Deus está te chamando. E é chamado. E eu me lembro que aquilo ficou falando tão forte ao meu coração. E eu pensei, eu sou um desqualificado? Olha quantos pecados eu tenho, que se esse pessoal soubesse aí, não chamava para pregar, não. Olha quantos dilemas. E aí, o Espírito está falando, vai, porque eu não quero que você fique assim como um desqualificado. E Jesus vai te qualificar. E eu decidi aceitar. E quando a gente aceita o chamado, um processo acontece. A gente aceita como um desqualificado, mas Cristo vai nos qualificando. E Ele vai nos dando capacidade para vencer as tentações. Ele vai nos dando sabedoria. Por isso que eu falo assim, tem gente que fala, aceita, vem para Cristo, aceita Jesus, seja batizado. Ah, pastor, eu ainda tenho muita coisa e tal. Se você esperar o dia que você estiver pronto para vir para Jesus, você não vai vir nunca. Porque o chamado de Jesus é exatamente te pegar de onde você está e fazer através da tua vida um processo acontecer que vai te qualificando não pelos teus méritos, mas pelos méritos dele. Aí ele começa a te usar, seja numa função aqui, ou muitas vezes na função lá fora, porque a gente acha também que os chamados de Deus são só aqui para a igreja, de pregar, de cantar. Não, isso aqui talvez é 1% dos variados chamados de Deus para a nossa vida. E a gente começa a descobrir quais são eles quando a gente aceita o chamado. Mas no meu caso, aquela líder falou, é para pregar. E eu falei, não. Aí o Espírito Santo foi falando e eu decidi. Resumindo a história, subi no púlpito para pregar. Gente morrendo de medo, tímido, envergonhado. E no dia eu fiquei tão nervoso que eu desenvolvi um tique nervoso. Você sabe o que é o tique nervoso, né? Que a gente tem uma ação involuntária do corpo por conta do nervosismo, está fazendo alguma coisa. E sabe qual era o meu tique? Que eu desenvolvi no dia do sermão. Podia ser um braço, um negócio, né, e tal. Sabe qual foi? Eu comecei a dar chutes involuntários com a perna assim para o lado. Então, se fosse hoje, seria assim, ó. Irmãos, feliz sábado. Imagina o sermão inteiro. Vamos abrir a Bíblia, assim, ó, parecendo aquelas danças aquelas danças com as pernas assim, né? Já viu? Vamos abrir a Bíblia e tal, e Mateus, e o tempo todo, e os colegas riam e tal. Eu lembro que no final do culto, eu perguntei, mãe, como é que foi? Ela, foi bom, né? Esse negócio da perninha aí que você tem que melhorar. Um desqualificado, gente. Aí eu olho hoje para Deus, né, e falo assim, Senhor, para que o Senhor me chamou? Aí eu queria ouvir, porque a gente quer ouvir coisa boa, né? Eu queria ouvir, Senhor, eu te chamei porque você, menino bom, era aquele adolescente, você é dedicado, simpático. Sabe o que eu escuto de Deus? Eu te chamei porque você era desqualificado. Mas é por causa disso que eu posso te usar. E eu estou falando essa manhã para gente que talvez entrou se sentindo assim, distante de Deus, complexado com seus dilemas, com seus traumas e pensando, o que eu posso fazer? E Deus está te convidando, vem e segue-me, vamos sair do barco e você vai ver a revolução que eu vou fazer no mundo através da sua vida.
Na tua família, na tua vizinhança, na tua rua, talvez na tua cidade, no teu bairro, no teu estado, por que não? No teu país, grandes avivamentos aconteceram porque gente desqualificada aceitou um chamado de Jesus e assim foram dispostas a serem usadas pelo Espírito Santo e uma revolução aconteceu. Talvez essa revolução que Deus quer te usar para acontecer no teu trabalho, na tua sala de aula, na faculdade, na tua vizinhança. Eu não sei, mas hoje eu não vim aqui para entreter, eu vim aqui para te fazer um convite, aceite o chamado de Jesus. E sabe qual é o meu desejo para você essa manhã? Ei, o meu desejo é que você ande tão coladinho com o seu mestre, tão pertinho dele, ó, que o pó do seu rabino te cubra a pele por completo. Que Deus abençoe você. Amém. Teremos uma música, a gente pode orar? Fique em pé então se você aceita esse chamado de Jesus para a tua vida. E eu quero orar por você. Pai querido, nós aceitamos o teu chamado para a nossa vida. O teu chamado de nos parecer mais com o Senhor. Provavelmente com essa nossa natureza de pecado não seremos idênticos. Não conseguiremos aqui nesse mundo, só quando formos transformados. Mas, como Pedro, nós faremos o possível para andar como o Senhor andaria, falar como o Senhor falaria, tratar as pessoas como se Jesus estivesse aqui. É isso que queremos e é para isso que fomos chamados. Mas muitas vezes o diabo ele nos acusa e ele diz que somos desqualificados, que não podemos fazer grandes coisas para o Senhor. Mas obrigado porque na escola de Cristo, o Senhor não chama os melhores dos melhores, mas o Senhor Jesus disse que veio chamar pecadores ao arrependimento. E se esse é o nosso chamado, aqui estamos, Pai. Aceitamos o teu convite e declaramos para todo o universo que a nossa vida pertence ao Senhor, que o nosso coração é teu, que nós abrimos mão dos prazeres transitórios do pecado e queremos viver para ti, viver para o Senhor e para a glória do Senhor. Toma a nossa vida em tuas mãos e que uma grande revolução aconteça ao redor de nós, mas através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.